Pessoal, tudo bem? Professor Lucas aqui para a gente dar sequência na nossa disciplina de informática básica. A gente está falando um pouquinho sobre o Windows 10. No vídeo de hoje eu vou dar um foco maior à organização dos arquivos dentro do Windows 10 através de uma ferramenta importante que a gente precisa dominar, que é o explorador de arquivos. Basicamente, eu acho que todo mundo tem a intuição do que é um arquivo. O arquivo é um componente de software que contém alguma informação. Essa informação pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser um áudio, pode ser um vídeo. Tá? Quando você digita um documento e salva essa informação, ela é salva num arquivo. Por exemplo, se a gente está usando o Microsoft Word, vai criar um arquivo do tipo docx ou do tipo .doc. Pastas não é a mesma coisa que arquivos. Arquivos são coisas diferentes de pastas. Pastas são utilizadas para organizar os arquivos e organizar outras pastas. Então, uma pasta pode estar dentro de outra pasta, isso é comum. Pensem aí que pastas são como se fossem armários com várias repartições e cada repartição a gente põe alguma coisa de interesse nosso. Por isso é importante que essas pastas tenham nomes que te remetam aos arquivos que estão ali dentro. Por exemplo, você pode criar uma pasta única sua com o nome fotos. Você coloca todas as suas fotos ali dentro. Entretanto, você está conseguindo perceber que você está com muitas fotos. Você abre a sua pasta de fotos e de cara você já tem 5.000 fotos lá dentro. E está muito difícil de encontrar essas fotos. Você consegue fazer uma separação de fotos por ano. Então, fotos de 2018, fotos de 2019, fotos de 2020. Então, você vai criar 3 novas pastas dentro da pasta fotos e vai conseguir organizar melhor os seus arquivos de fotos. Então, a ideia de ter pastas é criar vários níveis de organização, justamente para que vocês não percam os seus arquivos e os encontre mais facilmente. A gente pode classificar esses arquivos em arquivos de dados, que são os exemplos que eu estou dando para vocês. São fotos que o próprio usuário criou, são textos que o próprio usuário criou, são arquivos de áudio que o próprio usuário criou. Uma música é um arquivo de áudio criado pelo usuário. Pode não ter sido criado por você, mas foi criado por outra pessoa e você só baixou. Tá? Isso são arquivos de dados. Outro tipo de arquivo são os arquivos de programa. Esses arquivos de programa são informações que o sistema operacional usa para funcionar bem. Não é interessante para nós, usuários, mexer nesses arquivos. É interessante que somente o próprio sistema operacional acesse esses arquivos. Tá? Todos esses arquivos dentro do Windows são gerenciados pelo explorador de arquivos. E nós, usuários, conseguimos ter acesso a estes arquivos através do explorador de arquivos. É o que a gente vai conhecer um pouquinho mais na sequência. Pessoal, eu vou fazer uma pequena demonstração para vocês de como acessar o explorador de arquivos. Perceba que na parte inferior da minha área de trabalho, onde a gente tem a nossa barra de tarefas, a gente já tem o ícone do explorador de arquivos aqui. Basta um clique que ele vai abrir automaticamente. Eu vou colocar ele em tela cheia, que fica melhor para a gente observar. Eu vou abrir o meu computador. Perceba que na lateral esquerda eu tenho alguns atalhos que eu consigo acessar de forma mais rápida. Nesses atalhos eu tenho essas setinhas apontando para a direita que eu consigo fazer expansão. Observe aqui em meu computador, quando eu faço a expansão, eu consigo visualizar todas as pastas que tem dentro do meu computador. É importante vocês perceberem que ao fazer essa expansão, eu não estou acessando nenhuma dessas pastas. Eu simplesmente estou vendo o que tem dentro da pasta meu computador. Observem aqui que os ícones são idênticos. Área de trabalho, documentos, documentos, downloads, downloads.
Então eu consigo ter uma visão inicial de tudo que está presente dentro da pasta. Para deixar um pouco mais claro para vocês, eu vou expandir a pasta área de trabalho. Na pasta área de trabalho, eu só tenho uma outra pasta listada. Eu não tenho os outros arquivos aparecendo aqui no meu menu de visualização lateral esquerda. Quando eu clico na pasta área de trabalho, observe o seguinte, eu não estou clicando na setinha, eu estou clicando na pasta. A pasta área de trabalho abre na minha tela. Atenção, a pasta da área de trabalho abre na minha tela, não é a área de trabalho. Tá? Então eu tenho uma pasta para representar a área de trabalho. Ok? Outra forma de conseguir acessar a área de trabalho, a pasta da área de trabalho, é dando um duplo clique sobre a pasta que aparece aqui. Duplo clique sobre ela, eu vou para o mesmo lugar. Então observe que a gente consegue fazer essa ação de acessar pasta tanto pelo menu lateral esquerdo quanto pelo acesso direto com duplo clique pela pasta que aparece na nossa tela. Bom? Outras situações interessantes aqui. Essas duas setinhas aqui, ó, uma apontando para a esquerda, que é a setinha de voltar, outra apontando para a direita, que é a setinha para avançar. Quando eu volto para a pasta que eu estava anteriormente. Ou seja, voltei para a área de trabalho. Se eu clicar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui a pasta este computador, C, arquivos de programa. Qual que é a pasta que eu estava antes de arquivos de programa? Foi a pasta C. Se eu voltar, eu volto para a pasta C. Observe minha barra de títulos aqui em cima. Minha barra de títulos indica que eu estou em C. Se eu voltar mais uma vez, eu volto lá para o meu computador. Este computador, barra de títulos aqui em cima. Se eu avançar, eu volto para a pasta que eu estava antes de voltar. Ou seja, a pasta C2 pontos. Se eu avançar de novo, eu volto para a pasta que estava à frente. Arquivos de programa. Então, essas duas setinhas facilitam a nossa navegação para ir para frente e ir para trás. Pastas que a gente acessou antes e pastas que a gente acessou depois. É diferente dessa setinha apontando para o alto. Tá? Se vocês perceberem aqui, se eu for clicar na setinha apontando para o alto, essa seta vai para o nível acima. Ou seja, eu estou numa pasta derivada, lembrando que eu estou na pasta arquivos de programa, eu subo um nível. Quando eu subo um nível, eu vou para a pasta C2 pontos. Se eu subir mais um nível, eu vou para a pasta este computador. Né? Observe o seguinte, é diferente do voltar. Vou fazer o mesmo caminho, C2 pontos, arquivos de programa. E agora eu vou para a minha pasta área de trabalho. Se eu subir um nível da área de trabalho, eu vou para este computador. Eu estava antes na pasta arquivos de programa. Tá? Então eu preciso voltar duas vezes para voltar até a pasta de arquivos de programa. Outro detalhe que a gente tem, barra de endereços. Olha que bacana que a gente tem aqui, ó. Eu estava em este computador, cliquei em C2 pontos, agora eu estou em arquivos de programa. Se eu abrir alguma outra pasta aqui, por exemplo, Common Files, foi adicionado logo na sequência. Em Common Files eu vou em System. Tá vendo todo o caminho que eu fui percorrendo até chegar na pasta System? Este computador, C2 pontos, arquivos de programa, Common Files, System. É interessante essa barra de endereços porque ela dá uma noção de quando a gente está avançando para o nível acima, para onde eu vou. Então, ó, barra de títulos aqui em cima, indicando que eu estou na pasta System. Se eu avançar um nível, se eu subir um nível, eu vou para Common Files. Se eu subir mais um nível, arquivos de programa. Se eu subir mais um nível,
C dois pontos. Se eu subir mais um nível, este computador, tá? Então vamos voltar lá para este computador para eu mostrar para vocês agora os modos de exibição. Olha aqui, onde que eu cliquei, aba exibir, e a gente consegue modificar os modos de exibição. Tanto como que eu vai mostrar aquele painel lateral esquerdo ali para mim, tá? Como os itens vão aparecer, tá bom? O que é mais interessante para a gente é como que os itens vão se organizar. Eu consigo colocar esses ícones extra grandes, o que dificulta um pouco a visualização completa de tudo que está na pasta, mas para quem talvez não tenha muita intimidade com o computador, pode facilitar o trabalho e manuseio do mouse. Eu consigo exibir esses ícones e ícones pequenos, com uma grande vantagem que eu consigo visualizar tudo que está dentro da pasta. Claro, tudo porque tenho poucas coisas, mas eu consigo visualizar uma quantidade maior de arquivos e pastas que estão dentro de determinada pasta. Agrupamento por blocos. Eu consigo definir subseções, igual tem pastas e dispositivos de unidade. Agrupamento por listas, também uma ideia de ícones pequenos. Eu consigo conteúdo com algum detalhamento do que é aquela pasta quando ela foi modificada pela última vez, detalhamento de espaço livre quando a gente está falando de unidades de armazenamento. Consigo detalhes, no nosso caso aqui, como eu não tenho nenhum arquivo, não está me dando nenhum detalhamento de arquivo. Mas vamos lá para a minha área de trabalho. Detalhamento de arquivo, ó, isso daqui é uma pasta, isso daqui é um atalho, outros atalhos, o tamanho de cada atalho, tá bom? Então, quando a gente pega com detalhamento, a gente tem mais informações daquela pasta, beleza? Ícones médios, né? Às vezes ícones grandes é exagerado demais, ícones pequenos você não se sente confortável, você consegue exibir por ícones médios, tá bom? Só para vocês terem noções dessas organizações, vocês conseguem acessar isso aqui pelo botão direito do mouse. Vai abrir esse menu de opções. E vocês vão ali em exibir, vocês conseguem modificar isso daqui em qualquer pasta, tá? Não precisa necessariamente estar no explorador de arquivo. Vocês conseguem fazer isso em qualquer pasta, perfeito? Eu vou voltar para a minha definição padrão aqui, que eu gosto de exibir tudo com detalhes, né? Vamos deixar assim. Vocês vão se acostumando, tá? Tudo que é mudança, primeiro momento é estranho, né? Então vocês podem colocar da forma que vocês preferem. Isso daqui é personalizável de acordo com o usuário, o que deixa o usuário mais confortável, tá bom? Outras ideias. Acho que o que mais vale a gente perceber aqui, notar, é que vocês conseguem exibir as extensões de arquivo, tá? Por exemplo, eu tenho arquivos do tipo PDF, no final do arquivo aparece o ponto PDF, eu acho que polui muito a visão, eu opto por não exibir, percebam que todos os PDFs sumiram daqui, né? Todos os escritos de PDF. Então simplesmente não mostra a extensão do arquivo, tá bom? E vocês conseguem classificar, ou seja, ordenar todas as pastas, todos os arquivos, tanto por ordem crescente ou decrescente, mas vocês conseguem fazer essa ordenação por tipo de arquivo, por tamanho de arquivo, por data de criação, por data de modificação. Eu prefiro usar sempre por nome de arquivo, tá? Qual que é certo, qual que é errado? Não tem certo, não tem errado. Você vai ter suas preferências e o que você está mais acostumado a fazer. Outra situação importante da gente perceber é a situação de ícones ocultos. Muitas vezes o Windows esconde alguns itens que são itens de sistema, tá? Na minha pasta este computador a gente não vai perceber, mas na pasta C dois pontos, algumas pastas ocultas já ficam visíveis se eu marcar nesse checkbox aqui
para que eles fiquem visíveis. Quando eu desmarco, ó, atenção aqui na pasta Win reagente, OneDrive temp e Program Data. Quando eu desmarco lá, essas pastas somem, tá bom? São pastas que não têm arquivos de você, são pastas que têm arquivos de sistema. Então, não tem por que essas pastas ficarem poluindo a nossa visão, sendo que a única possibilidade de uso minha nessas pastas é se eu for fazer alguma besteira e atrapalhar o sistema operacional, tá? Para usuários mais avançados que querem encontrar arquivos de sistema, modificar esses arquivos, deletar ou substituir esses arquivos, beleza, pode deixar isso visível. Para a gente, não faz sentido, tá bom? Então essa aí é uma visão geral do explorador de arquivos do Windows. Peço para que vocês brinquem bastante aí com essas setinhas de voltar, avançar e nível acima, para que vocês se acostumem a essa navegação dentro do explorador de arquivos, tá bem? Dando sequência aqui, pessoal, espero que vocês tenham conseguido fazer tudo que foi demonstrado no vídeo. Caso não tenham, a gente vai conversar no finalzinho da aula no Meet. A gente vai ver aqui agora a questão de criar pastas e renomear pastas. O que é interessante a gente perceber? Para o Windows 10, não existe um limite de caracteres, ou seja, da quantidade de letras para a gente dar para uma pasta, para a gente dar para um arquivo. Essa ausência de limite é a partir do Windows 10. Versões anteriores traziam um limite de 256 caracteres, tá bom? Outra situação importante, a gente nunca pode criar uma pasta que contenha qualquer um desses caracteres. Asteriscos, aspas, sinal de maior ou sinal de menor, dois pontos, barra, a barra vertical, a barra invertida ou o ponto de interrogação. Sempre que isso acontecer, sempre que a gente tentar inserir qualquer um desses caracteres no nome de uma pasta, o Windows vai trazer uma mensagem de alerta falando que isso não é possível, tá bom? Então, na sequência eu vou trazer um vídeo para vocês de como que cria uma pasta. Vocês podem inclusive fazer o teste, inserir algum desses caracteres e tentar salvar o nome da pasta com esses caracteres. Vocês vão perceber que o Windows não aceita, né? Tá logo um bip de que algo tem errado. Importante, impossível que existam dois arquivos ou duas pastas com exatamente o mesmo nome no mesmo diretório. Então eu não posso ter duas músicas com o mesmo nome na mesma pasta. Eu não posso ter duas pastas com o mesmo nome na mesma pasta. Eu posso ter duas pastas com o mesmo nome, mas uma está numa pasta e outra está na outra. Eu posso ter duas músicas com o mesmo nome, mas uma está numa pasta e outra está na outra. Isso é permitido, mas nunca na mesma pasta, o que a gente chama também de diretório. Todo arquivo possui extensão. Essa extensão identifica o tipo do arquivo. Quando eu mostrei antes aí para vocês que eu colocava para exibir extensão ou ocultar a extensão dos arquivos PDF, aquilo ali é a extensão do meu arquivo. Ele identifica o tipo daquele arquivo e qual programa que vai abrir aquele arquivo. Tá? Você tem a opção de esconder essas extensões. Deixa a visão das pastas, dos arquivos que estão dentro das pastas mais limpo. Mas não é pelo simples fato de que a extensão está oculta que ela não exista. Todo arquivo tem extensão. Importante a gente perceber que o Windows não é case sensitive, ou seja, o Windows não faz diferenciação entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Então, se você nomear uma pasta como fotos com letra maiúscula e fotos com letras minúsculas, ele vai entender que é exatamente a mesma nomenclatura. Se estiverem na mesma pasta, não vai permitir. Porque, como a gente já citou, não é permitido pelo Windows dois arquivos ou duas pastas com o mesmo nome no mesmo diretório.
Então o Windows não faz diferenciação de letras maiúsculas para letras minúsculas quando a gente está nomeando pastas. Perfeito? Atalhos interessantes e que eu vou demonstrar para vocês logo aqui na sequência. Esses atalhos são interessantes principalmente para a gente fazer gerenciamento de pastas e de arquivos. Movimentar, trocar de lugar, fazer cópias. São os 3 atalhos básicos, tá? O atalho de Ctrl C, que vai criar uma cópia e armazenar essa cópia na área de transferência do seu computador. A área de transferência é um lugar invisível do seu computador que consegue guardar algumas informações por tempo limitado e informações limitadas. Ela não é infinita, tá? Sempre que você clica em cima de uma pasta e segura Ctrl C, essa pasta cria-se uma cópia dela na área de transferência. A gente não vê essa área de transferência, é algo abstrato. Ctrl V, que é colar. Esse Ctrl V, essa função de colar, busca algo que está na área de transferência e cola onde você está querendo. Pode ser uma música, pode ser uma imagem dentro do Word. Esses atalhos também funcionam dentro do Word, dentro do PowerPoint, tá bom? E por fim o atalho de recortar, que é o Ctrl X. Recortar, você pode pensar que é parecido com copiar, porque ele também manda algo para a área de transferência. Só que o recortar, ele apaga de onde o arquivo estava antes e ele vai completamente para a área de transferência. Ou seja, ele só passa a existir na área de transferência, ele não existe mais em nenhum outro lugar. É diferente do copiar. O copiar faz uma cópia na área de transferência. Ele não tira de onde ele estava antes. Ele mantém onde estava antes e faz uma cópia na área de transferência. Então passa a existir em 2 lugares. Vai ficar mais claro no vídeo, logo na sequência aí que eu vou demonstrar isso para vocês. Então 3 atalhos importantes. Segurou Ctrl, apertou C, é o atalho de copiar. Segurou Ctrl, apertou V, é o atalho de colar. Segurou Ctrl, apertou X, é o atalho de recortar. Turma, voltei para a tela da minha área de trabalho aqui para vocês observarem o seguinte. Vamos criar uma pasta. Botão direito do mouse, vou ter todas essas opções nesse menu que foi criado. Eu vou aqui na opção novo e eu vou clicar em pasta. Foi criada uma nova pasta. Observe que essa nova pasta é criada com o nome padrão nova pasta. A gente já falou que não pode haver 2 pastas com o mesmo nome no mesmo diretório, nem 2 arquivos com o mesmo nome no mesmo diretório. Vou simplesmente criar mais uma pasta só para vocês verem o que o Windows faz. Ele cria com o nome de nova pasta, só que aí ele começa a numerar. Então, nova pasta 2 e assim por diante. Outra ideia que a gente tem que perceber é que quando eu crio uma nova pasta, essa marcação de azul é uma marcação que indica que a gente pode editar o nome dessa pasta. Vou colocar o nome aqui como esta é a nova pasta. Então, assim que eu crio uma nova pasta, eu já consigo fazer a edição do nome dessa pasta. Ô Lucas, e se acontecer de eu nomear errado? Ou se eu quiser mudar o nome dessa pasta? A gente tem algumas formas de fazer essa modificação. Tá? Primeira delas, duplo clique pausado em cima do nome da pasta. E eu vou aqui, ó, mudou de nome. Simplesmente coloquei o nome da pasta como mudou de nome. Outra situação é clicar com o botão direito em cima da pasta. Vai abrir um menu de opções e aqui a gente tem a opção de renomear. Estão me acompanhando com o mouse aqui, ó. Renomear. Esta pasta também mudou de nome. Percebam que eu fui alterando o nome destas pastas de 2 formas diferentes. A terceira opção é, eu seleciono a pasta e pressiono a tecla F2. Vocês precisam ter o cuidado que o F2
tem que estar configurado como funcionalidade de sistema. Do jeito que o meu teclado está configurado, eu precisei segurar a tecla Fn, que ativa outra função, e o F2. Quando eu fiz isso, o nome da pasta já ficou em azul, ou seja, já é editável. Mudou novamente de nome. Então, tranquilo. A gente já sabe 3 formas diferentes de alterar o nome da pasta e a gente já sabe criar a pasta. O que eu vou mostrar para vocês aqui é como a gente vai fazer essas modificações e mudanças de posicionamento dessas pastas. Eu quero colocar, eu vou mudar aqui, ó, pasta pai. Pasta avô e pasta filho. Eu quero que a pasta filho fique dentro da pasta pai. Eu tenho a opção de segurar, clicar, segurar e arrastar. Quando eu coloco uma pasta sobre a outra, aparece a opção ali, ó. Se eu soltar, vai mover a pasta filho para a pasta pai. Tá? Antes de mover, eu vou abrir a pasta pai para vocês verem que não tem nada. Inclusive a informação de que essa pasta está vazia. Eu vou pegar a pasta filho e arrastar para a pasta pai. Automaticamente ela já aparece aqui, ó. Vou até mudar o modo de exibição para que vocês percebam, para que fique mais claro. Colocar extra grande. Então a pasta filho está dentro da pasta pai. Eu quero colocar a pasta pai dentro da pasta avô. Eu vou fazer de outra forma. Botão direito em cima da pasta pai e eu vou recortar. Mudou a cor um pouquinho, né? Indicando que foi recortado. Eu vou abrir a pasta avô, botão direito na pasta, dentro da pasta, na região vazia aqui, e eu vou colar. Perceba que a pasta pai sumiu da minha área de trabalho. Ela está sendo exibida agora dentro da minha pasta avô. Olha o meu título aqui, ó, pasta avô. O que tem dentro dela? A pasta pai. Eu consigo utilizar esse recurso de recortar e colar utilizando atalhos do teclado. Então agora eu quero voltar com a pasta pai para a minha área de trabalho. Seleciono a pasta, atalho Ctrl X é o atalho de recortar. Então a pasta já mudou de cor, já foi recortada. Clico na área de trabalho, atalho Ctrl V é meu atalho de colar. Então colei ela de volta na área de trabalho. Outro atalho interessante para a gente fazer esse gerenciamento, esse manuseio de pastas e de arquivos, é o atalho de copiar. É a mesma ideia de botão direito em cima da pasta, ao invés de recortar, eu vou copiar. Vou na pasta avô que está aberta aqui e vou colar. Vou usar o atalho Ctrl V. O que é interessante a gente perceber a diferença do colar para o recortar? Quando eu recorto, eu estou movendo a pasta de um lugar para o outro. Quando eu copio, eu estou criando uma cópia. Então perceba que foi criada a pasta pai dentro da pasta avô, mas que a pasta pai continua na nossa tela inicial, na nossa área de trabalho. Tá? Então quando eu recorto, eu tiro de um lugar e colo no outro. Quando eu copio, eu não estou tirando de um lugar, eu estou simplesmente criando uma cópia para colocar em outro lugar. Tá? Deletei aqui na pasta avô, porque eu vou utilizar o atalho. O atalho do teclado, para a gente fazer a cópia, é Ctrl C. Ctrl C na pasta pai, Ctrl V na pasta avô. Foi criado o atalho aí. Vou fechar isso daqui, vou selecionar as duas pastas, Shift, segurando Shift e apertei Delete. Eu não quero nem que vá para a lixeira, eu quero que vá deletar diretamente
excluído, né? Permanentemente excluído. Então, mensagem de aviso, ó, você está excluído permanentemente, não tem como voltar atrás não. Você realmente quer isso? Sim, eu quero isso. Tá bom? Então, fechamos aí mais um passo do nosso conhecimento de gerenciamento de pastas. A gente já sabe movimentar uma pasta, que está associada à ideia de recortar, copiar e colar essa pasta, ok? Pessoal, para a gente fechar essa conversa nossa sobre os arquivos e gerenciamento do arquivo, eu vou apresentar para vocês a ferramenta de propriedade de arquivos. Qualquer arquivo que você clicar com ele, sobre ele, com o botão direito do mouse, vai abrir aquele menu e lá na última opção você vai ter a opção de propriedades. Clicando em propriedades, abre essa tela para vocês que eu estou mostrando à direita da tela. Você vai ter algumas informações como data de criação do arquivo, modificação, última vez que ele foi acessado, onde que ele está salvo, tamanho desse arquivo, o nome, você consegue inclusive alterar o nome do arquivo por aqui, qual que é o tipo de programa que abre aquele arquivo. Mas eu quero trabalhar situações de acordo com essas duas checkboxes aqui embaixo, somente leitura e oculto. Aqui vocês vão fazer alguns testes, porque a gente consegue definir um arquivo ou uma pasta como somente leitura ou como arquivo oculto ou pasta oculta. Eu quero que vocês façam esses testes para vocês verem o que muda. Então vou deixar uma pequena atividade para quem tem condição de fazer isso no computador, que vai ser criar um arquivo do Word, abrir ele, digitar algumas palavras e salvar. Salvou, fechou, vocês vão abrir as propriedades desse arquivo e marcar ele como somente leitura. Depois que vocês marcaram como somente leitura e deram OK, quero que vocês tentem abrir novamente esse arquivo e fazer a edição dele. Coloque mais algumas palavras lá. Eu quero que vocês tentem salvar exatamente no mesmo arquivo. Vocês percebem que o que acontece? Então, lá no Meet a gente vai discutir o que está acontecendo. Segunda situação que eu quero que vocês façam é, beleza, fechou o arquivo, volta nas propriedades desse arquivo, agora vocês vão marcar esse arquivo como oculto e dar OK. Provavelmente vocês vão perceber que esse arquivo sumiu. Eu quero que vocês deem um jeito de encontrar esse arquivo e deletar ele, manda para a lixeira. Era só um arquivo de teste, já fizemos, já colocamos ele com somente leitura, já colocamos ele como oculto. Agora vocês precisam encontrar ele e deletar esse arquivo, tá? Fica aí como atividade de fim de aula, a gente discute essas situações lá no Meet. Perfeito? 4 pontos para vocês explorarem por conta própria de vocês aí, que existem no Windows. Bloco de notas e WordPad. A gente pode considerar que são duas funções de edição de texto, mas como a gente vai trabalhar com Word, eu não vou dar muita atenção a elas. O bloco de notas é um bloco de notas seco, você simplesmente consegue escrever ali, você não consegue fazer praticamente nenhuma edição daquele texto. O WordPad, vocês podem considerar que é um editor de texto com algumas ferramentas legais, interessantes, vocês conseguem inclusive inserir imagens com ele. Então é uma alternativa gratuita ao Microsoft Word, que já vem instalado, o WordPad já vem instalado no Windows, tá? A calculadora, que é uma calculadora comum, até com mais funções que uma calculadora comum. Vocês conseguem trabalhar com funções de calculadora científica, funções de calculadora de programador, calculadora financeira. Então vocês conseguem fazer uma gama bacana de cálculos. E por fim, o Paint, que é um programa de edição de imagens, de desenho, serve para vocês desenharem também. Poucos recursos, muito básico, mas que faz uma certa falta no Windows. Todo mundo que está no Windows desde que o Windows foi inventado, vamos dizer assim, usa o Windows para alguma coisa, usa o Paint para alguma coisa, nem que seja para recortar alguma parte de imagem. Tanto é que na primeira versão do Windows 10, a Microsoft ia acabar com o Paint, né? Criou um Paint 3D, algo
tentou fazer algo mais elaborado e o pessoal reclamou bastante, tanto é que na primeira atualização disponível voltou o Paint normalzinho, com poucas funções, porque é um programa extremamente bobo, mas que as pessoas usam para fazer coisas bobas, coisas simples. Tá? Então explorem esses 4 programas, mexam neles, aprendam a brincar com eles, podem ser úteis no futuro para vocês, mas nós não vamos aprofundar neles nas nossas aulas de informática básica. Perfeito? Fechamos a ideia de organização do Windows, fechamos a matéria da nossa prova. Próxima sexta-feira, atividade no formulário, todas as questões fechadas. E na sexta seguinte tem a nossa prova. Tá bom? Tchau, tchau. Fica com Deus.